Segunda, 31 de outubro. Verso para memorizar. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Um prefácio à cruz. Ouça Mateus 16, 21 a 23. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Mateus 17, 22 e 23. Quando eles estavam reunidos na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Marcos 9, 30 a 32. E tendo saído dali, passavam pela Galiléia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Lucas 9, 44 e 45. Prestem bem atenção nas seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso, e lhes foi encoberto para que não o compreendessem, e temiam fazer perguntas a Jesus a respeito deste assunto. Lucas 18, 31 a 34. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Pergunta 3. Quais foram as reações dos discípulos às predições de Jesus sobre seus sofrimentos e sua morte, e o que isso nos ensina quanto ao perigo de se interpretar erroneamente as Escrituras? Jesus nasceu e viveu para morrer. Cada passo que ele dava o aproximava de seu grande sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Plenamente consciente de sua missão, não permitiu que nada, nem ninguém, o distraísse dela. Na verdade, conforme lemos em Fundamento da Educação Cristã, escrito por Ellen White, abre aspas, toda a sua vida foi um prefácio de sua morte na cruz, fecha aspas. No último ano de seu ministério terrestre, Jesus falava de forma cada vez mais explícita a seus discípulos sobre sua morte iminente. Porém, eles pareciam incapazes de aceitar e relutantes quanto à realidade das declarações dele. Imbuídos de falsas noções sobre o papel do Messias, a última coisa que esperavam era que Jesus, especialmente como o Messias, morresse. Em suma, a falsa teologia deles os levou à dor e ao sofrimento desnecessários. Jesus já havia declarado a Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Em Cesareia de Filipe, Jesus disse a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Ao passar em segredo pela Galiléia e durante sua jornada final a Jerusalém, Jesus falou novamente a seus discípulos sobre sua morte
e ressurreição. Visto que não era o que queriam escutar, eles não deram atenção. Para nós, é muito fácil fazer o mesmo. As pessoas, principalmente dentre o povo escolhido de Deus, tinham conceitos falsos sobre a primeira vinda do Messias. Quais são alguns conceitos falsos que existem em nossos dias com relação à segunda vinda de Jesus?